Olá, amigos. Meu nome é Camila. Estou mais uma vez aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje gostaria de trazer uma reflexão a respeito do despertar espiritual, pois é algo que acontece conosco e muitas vezes não compreendemos e não sabemos o que fazer. O despertar espiritual traz à tona um novo sentido de pertencimento ao mundo, as relações em comunidade, a individualidade e a espiritualidade de um modo geral. Porém, o início nos traz muitas dúvidas e questionamentos, pois acontece muitas vezes após passarmos por um momento de dificuldade, a perda de um ente querido, uma separação, perda de trabalhos ou bens materiais, doenças físicas ou traumas emocionais. É comum que questionamentos como: se Deus existe, por que permite que eu sofra tanto? Qual o sentido da vida? Quem sou eu? Por que estou aqui? Por que as pessoas boas também sofrem? São questões que nos levam ao despertar. E a partir deste momento é que começamos a observar a nossa própria existência sob um novo olhar, uma nova perspectiva. Para uns, é um suave percurso rumo à plenitude. Para outros, um caminho às profundezas, enquanto a luz lentamente os resgata. Quando o despertar espiritual bate à nossa porta, não há quem nos traga de volta. É preciso atender ao chamado, compreender os sinais e encará-lo de forma de frente, pois a vida após esse processo é indescritível, irreversível, incomparável, e não há mais como olhar para trás. Um dos primeiros sinais de que estamos em um despertar espiritual é a reavaliação dos nossos hábitos e comportamentos. Talvez até agora estejamos vivendo no piloto automático, sem prestar atenção às coisas que nos fazem mal ou que prejudiquem o próximo. Em alguma manhã, depois de acordar de uma ressaca, começaremos a nos questionar: por que estou fazendo isso comigo mesmo? Ou depois de bater a porta ou discutir com alguém, prontamente vamos começar a refletir sobre o motivo de ter agido de tal forma. E aos poucos, essas reflexões pós-ação começarão a ser mais presentes, mais focadas, e saberemos o momento exato de evitar um arrependimento. No próximo final de semana, teremos um copo d'água ao lado da cerveja. Na próxima discussão, nos afastaremos gentilmente para nos acalmar e tudo estará bem. Essa reavaliação se estende a muitos outros aspectos, como a dificuldade para se levantar logo que o despertador toca, a dieta, a prática regular de exercícios físicos, a relação com o nosso próprio corpo. Tudo é um processo e estamos nele. Como que nós éramos quando adolescentes? Pensemos um pouco sobre isso. E depois de 20 anos, mudou muita coisa. Podemos até tentar nos encaixar num padrão por meio das roupas em que vestimos, o carro que dirigimos, o nosso posicionamento político, preferências literárias e musicais, mas o despertar traz um novo sentido a essa superficialidade material e intelectual. Outro sinal é começar a deixar para lá essas questões e focar naquilo que realmente importa. Quem realmente somos na essência. Bom, talvez sejamos introspectivos, tenhamos dificuldades em chegar no horário, intolerantes à lactose, temos um imenso amor por gatos e ninguém tem nada a ver com isso. A partir do momento em que nos tornamos mais conscientes sobre nós mesmos, as opiniões alheias pouco importam. Elas continuam ali, mas nos sentimos capazes de ir além. E a esse respeito, Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, nos convida à reflexão sobre esse aspecto, ressaltando ser importante a autoanálise para colocarmos em prática o processo de reforma íntima. Conhece-te a ti mesmo. No processo de despertar espiritual, a morte já não assusta mais. A morte é a única certeza que temos na vida. Então, por que temê-la? Pensar nos momentos finais apenas nos distancia
do aqui e do agora, do ar que entra nos nossos pulmões, dos pensamentos que mudam o nosso destino, da missão que nos foi designada a cumprir aqui no plano físico. A partir do momento em que aceitamos a morte como inevitável, a paz se torna presente, o medo se esvai e a vida terrena flui como deve ser. Transcender sim para outro plano, mas isso é outro assunto. E agora estamos aqui, encarnados, e isso que importa. Com o despertar, muitas vezes perdemos o interesse por diversos assuntos, mas ganhamos outros. Os filmes que costumavam assistir já não têm mais o mesmo efeito, as letras das músicas que ouvíamos perdem o sentido, os amigos parecem não falar mais a mesma língua e agora tudo parece meio deslocado. Talvez possamos confundir isso com sintomas de depressão, mas às vezes é simplesmente que estamos passando pela parte mais obscura do despertar espiritual. Este é um processo completamente normal, desde que outros sinais não venham acompanhados. Mas quando a tristeza surge em combinação, procuremos sempre assistência psicológica especializada. Talvez hoje em dia estejamos mais interessados em assuntos que tenham relação com a alma, com os dilemas da vida existente, como a empatia e a compaixão. O voluntariado vem passando com mais frequência pela nossa cabeça. A sustentabilidade, a adoção e a existência de um plano superior, que provavelmente tenhamos encarado com certa desconfiança no passado. Os questionamentos não param de surgir à nossa mente. Quem sou? Por que estou agindo desta forma? Por que estou me relacionando com essas pessoas? Mas ao mesmo tempo que nos indagamos, também começamos a reparar na forma como o mundo se comporta. Talvez isso traga à tona um sentimento de isolamento e solidão, e leva um tempo até que conseguimos desvencilhar dele e nos tornarmos completamente autoconfiantes. O processo de despertar espiritual também fará que comecemos a enxergar todas as mazelas do mundo, as injustiças, as coisas que poderiam ser facilmente resolvidas se não fosse pela ganância e outros aspectos da raça humana. Além disso, nos tornaremos mais sensíveis para sentir a tristeza do outro, no olhar do outro, e isso poderá nos afetar de uma forma ou outra. A partir desse momento, algumas pessoas se sentirão no impulso de manifestar uma ruptura, dedicando-se integralmente ao bem-estar do próximo, seja do vizinho ou do planeta, mesmo que contribuindo com uma pequena parcela. Afinal, somos todos parte do uno, do todo. Com o despertar acontecem as sincronicidades e os déjà-vus, eles se tornam mais frequentes. Sabe quando estamos passando por alguém e essa pessoa nos manda uma mensagem? Ou quando parece que estamos vivenciando um momento, nem que seja por uma fração de segundos pela segunda vez? Isso será cada vez mais frequente nas nossas vidas. Sonhos vívidos, aqueles que acordamos quase sem ar no meio da noite, serão recorrentes. É tudo parte de um plano maior, que valerá muito a pena, e com disciplina e perseverança teremos o controle muito em breve. No começo, tudo parecerá confuso, triste e até mesmo desesperador, dependendo da nossa criação e das bases relacionais. Algumas pessoas podem até mesmo passar por conflitos internos, necessitando de auxílio psicológico e psiquiátrico. Será que estou no caminho certo? O que está acontecendo comigo? Alguma situação provavelmente foi gatilho para o que estou vivendo? Sim, podemos chorar, nos arrepender do passado, querer fugir, nos isolar, mas tudo isso vai passar e sairemos desse processo renovados, de alma limpa e prontos para enfrentar a vida sob uma nova ótica, de uma forma mais leve, sábia, ampla e otimista. Em verdade, muitos são os caminhos que nos levam ao despertar espiritual. O importante é nos guiarmos por aquele que atende ao chamado de nossa alma e de nosso coração. A doutrina espírita tem um amplo direcionamento
e nos guia de forma elucidativa a respeito dos aspectos religiosos, filosóficos, científicos. Vale a pena conhecer. Mas tudo tem seu tempo e temos que ter paciência e respeito com nossas próprias limitações. Tudo é progressivo e nosso despertar assim deve ser, a fim de ser fonte de mudança verdadeira dentro de nós. Para finalizar, gostaria de contar uma história de Chico Xavier. Chico e a Luz do Lampião, por Carlos Bassett. Lembro-me, estávamos em peregrinação nos arredores da Comunhão Espírita Cristã com Chico Xavier, sábado à noite, antes da reunião pública. A passos vagarosos, Chico caminhava de casa em casa, seguido por uma pequena multidão. Aquela época, as ruas do Parque das Américas eram escuras, esburacadas e o matagal as invadia parcialmente, dificultando a movimentação. Lilico era o confrade que carregava o lampião, clareando o caminho. Certo sábado, Lilico adiantou-se em excesso, uns 20 metros, e ficamos para trás, mergulhados na escuridão. Havia chovido e as poças d'água eram numerosas. Ouvindo a reclamação da turma, Chico chamou Lilico, legando-nos preciosa lição. Lilico, meu filho, espere por nós. A luz não deve ir nem muito adiante, nem muito atrás, para que possamos enxergar. É preciso que ela caminhe ao nosso lado. O companheiro do lampião deteve-nos e pudemos alcançá-lo. Durante esses anos todos, temos pensado na luz do lampião, comparando o que Chico dissera a Lilico, com as revelações que nos têm sido feitas pelo mundo espiritual. Às vezes, desejamos que os espíritos nos tragam novas informações e detalhes da vida além da morte. Esquecemos que toda revelação deve ser gradativa. À medida que caminhemos nas sendas da evolução, novos caminhos nos irão sendo descortinados pela luz da doutrina espírita. Porque se mostrou afoito com o lampião que conduzia, nosso amigo deixou-nos sem norte. De que nos valeria uma luz assim? Não nos esquecemos de que a vinda de Jesus, a luz do mundo, até nós foi preparada com séculos de antecedência. Isaías, quase 800 anos antes, falava no Messias ansiosamente aguardado. No natural dinamismo que lhe é próprio, o Espiritismo irá suspender o véu da revelação, a proporção exata de nossas próprias luzes. Os médiuns e os espíritos que se precipitarem abortarão as suas ideias e nada mais conseguirão do que estabelecer a confusão em nome do personalismo e da vaidade. Que possamos ser luz a esclarecer, a mão que ajuda e apoia, a palavra que acalma, a esperança que se renova e que o amor infinito de Deus possa refletir em todos os nossos atos. Muito obrigada e até a próxima.